Sêneca olhou para a vida humana e enxergou um paradoxo. Pessoas entregando seus dias não porque eram forçadas, mas porque cediam de bom grado. Um hábito silencioso de desperdiçar a vida em pequenas distrações. O tempo passou, mas o paradoxo continua o mesmo, apenas mudou de forma. Hoje, a prisão não é feita de correntes, mas de telas luminosas e notificações incessantes. Agora, a neurociência consegue revelar em detalhes como essa prisão se instala dentro do nosso cérebro cada vez que buscamos estímulos fáceis e rápidos. O que os antigos chamavam de fraqueza da alma, os cientistas descrevem como um desequilíbrio químico. Neste vídeo, vou mostrar como essas duas perspectivas se unem, a sabedoria antiga dos estoicos e a precisão da ciência moderna, para revelar a raiz da dificuldade em manter o foco e, acima de tudo, como recuperar o controle usando o mesmo mapa que guiou os estoicos há milênios. Para entender como essa prisão funciona, precisamos falar de algo que os estoicos não conheciam pelo nome, mas entendiam perfeitamente na prática: a dopamina. Pense nela como o motor da nossa motivação. Se nossos ancestrais precisavam dela para caçar ou construir, hoje esse mesmo motor é acionado a cada like, a cada vídeo curto, a cada notificação. É um verdadeiro fast food para a alma, um banquete de prazeres fáceis que inundam o nosso cérebro. E é aqui que a neurociência revela o ponto central. A parte do nosso cérebro que processa o prazer também processa a dor, funcionando como os dois pratos de uma balança. Quando você busca sem parar esses prazeres fáceis, você joga todo o peso no lado do prazer, desequilibrando a balança. Para compensar, seu cérebro começa a jogar os pesos no lado da dor, e ele sempre rouba um pouco no jogo. É por isso que, quando você finalmente larga o celular, o silêncio se torna insuportável. Você sente um peso, uma ansiedade, um vazio inexplicável. Essa é a sua balança pendendo violentamente para a dor. É uma verdadeira ressaca de dopamina, e nesse estado, como encontrar forças para o esforço que realmente importa? Se a fuga para o prazer fácil nos aprisiona, a filosofia estoica aponta para uma inversão completa. Em vez de ser uma vítima do sofrimento que vem depois do prazer vazio, você se torna um agente ao escolher o esforço que vem antes da satisfação real. É a diferença entre o sofrimento passivo de uma mente distraída e o esforço ativo de uma mente focada. Ao abraçar o esforço primeiro, seja o treino na academia ou o estudo que exige concentração, você paga o preço da dopamina adiantado, e a recompensa vem depois. Não como um pico de euforia que logo some, mas como uma onda de satisfação profunda e duradoura. É a dopamina que você conquistou, e não a que você pegou emprestada e agora precisa pagar com juros de ansiedade. Beleza, isso faz sentido na teoria. Mas a verdade é que a teoria não paga as contas e não te tira da cama de manhã. O mundo real exige um plano de batalha, não um livro empoeirado, e isso eu te trago aqui. Então, como você transforma essa ideia em algo que funciona na prática quando o despertador tocar amanhã pela manhã? A resposta estoica é brutalmente simples e se divide em três campos de treinamento. Não são dicas, são pilares, alicerces, que vão sustentar sua nova liberdade ou então ruir com seu primeiro deslize. Depende de você. Vamos ao primeiro. O primeiro pilar para retomar a sua liberdade é radical. Trate a sua mente como um templo, não como uma lixeira. Você está no controle do que entra nela. Se você não escolhe ativamente o que consome, o algoritmo escolherá por você. E o objetivo dele não é te nutrir, é te manter preso, entregando o conteúdo mais estimulante, não o mais importante. A mudança prática é essa. Em vez de abrir um aplicativo para ver o que estão postando, abra com objetivo. Veja o que pode ser construído, pesquise um tema que te interessa, seja uma filosofia ou seja um hobby. Quando você faz isso, sua atenção deixa de ser consumida e passa a ser investida. Você deixa de ser um passageiro à deriva e assume o controle da sua própria jornada. Pense nisso de forma literal, você não comeria lixo, então por que alimenta sua mente com ele? Cada vídeo inútil, cada fofoca irrelevante, cada debate raso é o equivalente mental a junk food. Deixa um gosto momentâneo de distração, mas no fim só te deixa mais lento, mais fraco e mais ansioso. Proteger os portões da sua mente não é um luxo, é o ato mais fundamental de autopreservação no século XXI. Fazendo isso, você está treinando seu cérebro a valorizar o próprio foco, a entender que ele é um recurso finito e precioso. Sua atenção é a moeda mais valiosa do mundo.
As gigantes da tecnologia se tornaram as empresas mais ricas da história porque entenderam isso antes de todos. Elas não vendem produtos, elas vendem o seu tempo, o seu foco. Quando você rola o feed sem rumo, você não está relaxando, você está sendo minerado, está entregando o seu ativo mais precioso de graça em troca de estímulos vazios. A verdade nua e crua sobre essa guerra travada a cada clique, a cada vídeo curto, é que você não pode vencer uma batalha de atenção se o seu corpo já perdeu a batalha contra o cansaço. Sua disciplina mental, sua força para dizer não é química, é biológica, e essa energia é forjada na fundação do seu ser, o seu corpo. E é disso que falaremos agora no segundo pilar. Depois de proteger os portões da mente, chegou a hora de fortalecer a fundação. E aqui, sejamos brutalmente honestos. Não adianta querer ter a disciplina de um imperador romano com a energia de quem dormiu mal. Sem um descanso adequado, seu cérebro vai gritar por energia fácil, açúcar, cafeína em excesso e procrastinação infinita. É uma questão de química, não só de força de vontade. É por isso que cuidar do corpo é um ato de rebeldia estratégica. Os estoicos não viam o corpo como um objeto de vaidade, mas como o veículo da nossa razão, o instrumento da nossa alma. O próprio Platão, cujo nome, segundo algumas fontes, significava ombros largos, devido à sua constituição física, era um lutador e um defensor ferrenho do treinamento. Ele entendia que uma mente afiada para conceber a teoria das ideias precisava residir em um corpo que compreendesse o que é resistência e superação. A filosofia não era praticada apenas com o intelecto, mas também com suor e ferro. Para os grandes pensadores da antiguidade, o ginásio não era um templo, mas uma forja para o caráter. Ao levantar um peso que testa os seus limites ou correr quando seus pulmões queimam, você não está apenas fortalecendo o seu músculo, você está treinando a sua mente para encarar a adversidade e não recuar. Você ensina a si mesmo em um nível primal que pode continuar quando tudo parece difícil. Essa pequena vitória sobre si mesmo é o ato que separa o mestre do escravo. Mas um mestre precisa de um propósito, e um escravo libertado precisa de um destino. De que adianta forjar a espada mais forte do mundo se ela não tem uma batalha para lutar? De que adianta construir o navio mais resistente se ele fica apodrecendo no porto? Essa força que você está construindo precisa de um norte, precisa de uma direção. É aqui que entra o terceiro e último pilar. Com a mente protegida e o corpo finalmente servindo como aliado e não como um traidor cansado, você tem a energia. Mas a energia sem direção é apenas caos. E o antídoto estoico para o caos é a clareza de um mapa. O estoicismo não exige que você descubra o propósito da sua vida da noite para o dia. Esqueça essa pressão. Ele pede algo mais simples, mais real e muito mais poderoso. Escolha uma única direção. Pode ser limpar a mesa do seu escritório, ler algumas páginas de um bom livro, consertar uma relação importante, pois ter um objetivo, por menor que ele seja, funciona como um filtro para sua atenção. De repente, as horas no feed se tornam um obstáculo para sua leitura. A fofoca irrelevante se torna um ruído que te impede de estudar. Como diria Sêneca, não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Ter um mapa, um destino, é a forma mais eficaz de parar de desperdiçar a vida que você tem. É o que transforma o tempo gasto em tempo investido. A psicóloga Carol Dweck descobriu que o que separa as pessoas que persistem daquelas que desistem é uma única e pequena palavra. A palavra ainda. Você não conseguiu seguir a sua rotina ainda. Você não domina o que você deseja ainda. Essa palavra é um ato de rebeldia contra o fracasso. Ela transforma uma sentença de prisão de dizer eu sou um fracasso em um simples processo de jornada ao dizer eu estou aprendendo. É puro estoicismo em ação. A falha não é um veredito sobre quem você é apenas um dado, um feedback do universo. E o que está sob o seu controle? A sua decisão de continuar, de aprender e de ajustar a rota. A verdade é que o destino é uma mera desculpa para você fazer a caminhada, porque é na caminhada, nos trechos difíceis, que você tem a chance de praticar a virtude, a coragem de tentar de novo, a sabedoria de aprender com seus erros e a temperança de não se deixar abater. Seu objetivo não é chegar ao destino sem arranhões, é chegar lá sendo uma pessoa melhor do que aquela que partiu. O roteiro da sua vida está sendo escrito agora mesmo. E a pergunta é: quem é que está segurando a caneta? É você com intenção e propósito? Ou são os algoritmos, as notificações e os impulsos do momento?
Esse vídeo não é sobre se tornar uma máquina de produtividade, é sobre te devolver a caneta, é sobre te lembrar dos seus três poderes: o poder de escolher o que consome, o poder de cuidar do seu corpo e, o mais importante, o poder de escolher para onde a sua energia aponta. A motivação que dura não é encontrada na sorte do acaso, ela é construída, pequena escolha após pequena escolha. Sua jornada começa no instante que esse vídeo acabar. Faça a sua escolha. Apenas uma única. Pague o preço da disciplina agora para colher a imensa recompensa de uma vida sob o seu controle.